Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso primeiro dia de aula de religiões comparadas 1 e 2, ou seja, seitas e heresias. Já oramos como é costume, mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém, graças e paz a todos. Amém, pastor, graças a Deus. Glória a Deus. Nosso querido irmão Tomé também estará retornando aqui ao seminário, então é uma alegria tê-lo conosco. Meus irmãos, nossas aulas são gravadas, como é costume. Estamos hoje começando a nossa primeira aula. A matéria é religiões comparadas, mas eu prefiro ainda o título da cadeira como foi nos meus dias, quando nós tratamos sobre seitas e heresias. Eu sei que, de uma forma acadêmica, religiões comparadas soa com mais doçura, mas partindo do pressuposto que estamos no caminho e que realmente vivenciamos e experimentamos a verdadeira religião, tudo aquilo que foge do ensino das Escrituras acaba sendo algo sectário ou herético. Mesmo que tenhamos assim maturidade no diálogo e a compreensão de cada religião e o respeito por elas, que é importante realmente ter, mas na perspectiva bíblica, tudo que sai da palavra de Deus acaba sendo uma seita e uma heresia. Então, hoje a gente inaugura aqui mais esse módulo, que Deus nos ajude e que a gente possa ter, assim, um período bem abençoado. E agora, começando, como é costume, eu quero ler um texto com os irmãos, que se encontra em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. O irmão que achou, por favor, tenha a bondade de ler para nós. 2 Timóteo 2,15. Isso. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém. Apresentar-se a Deus aprovado. Nosso dever. Então, hoje, trabalhando nessa temática, ela vai ser, eu diria, muito boa para todos nós, porque além de nos levar à Bíblia, além de nos fazer mergulhar na sã doutrina, a gente vai poder se preparar ainda mais para dar uma resposta a todos aqueles que nos perguntarem, todos aqueles que precisarem. E é claro que Deus nos conceda a graça de darmos uma resposta, não apenas pelo conhecimento dessa palavra, mas pelo conhecimento e pela aprovação com a nossa vida nessa palavra. Que a gente possa falar não só de uma fé verdadeira, mas, sobretudo, fazer como Paulo e Timóteo, viver essa fé verdadeira. Tá bom? Que a gente possa realmente ser encontrado, aprovado, como aquele obreiro aonde Deus nos veja e, quem sabe, ele cite palavras tão maravilhosas quanto ele citou sobre Jó. Diante de Satanás, o Senhor disse: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus e que evita cometer o mal, o pecado. Então é maravilhoso quando nós temos essa aprovação divina de poder ouvir de Deus, quem sabe um elogio, quem sabe uma palavra de afirmação, quem sabe um reconhecimento. Que os lábios do Eterno possam dizer coisas boas sobre nós, por termos essa vida aprovada, por sermos obreiros
que manejam bem a palavra da verdade e que não deixem um mau testemunho. Pelo contrário, que possamos marcar a nossa vida e tudo que fizermos, dando assim um exemplo maravilhoso, maravilhoso, deixando um legado de bênção. Como eu disse, como Deus fez com Jó, que Deus possa fazer conosco, como Deus fez com Timóteo e com Paulo, que a gente possa ser reconhecido aprovado. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Deixo essa breve meditação aqui. Graça e paz, Natan. Graça e paz, Maísa. Já começamos a nossa aula. Paz a todos. Esse é o bebezão, Natan? É ele. Olha aí, paz. É ele, a esposa aqui, ó. Olha, paz, irmã. Prazer conhecê-la, viu, filha? Satisfação. Olha aí, que bebezão lindo. O bebê que apareceu na câmera, ó. É isso aí. Já começamos aqui, tá, Natan? No intervalo, a gente conversa mais, aí eu conheço um pouco melhor a sua esposa e o seu bebê. Lindo bebê, parabéns, seu. Tá bom? Então, meus irmãos, hoje começando aqui, religiões comparadas, 1 e 2, seitas e heresias. Eu estou, assim, muito empolgado, porque esse tema, ele me apaixona muito. E como é costume, eu quero passar rapidamente para os irmãos aqui, quero passar rapidamente o programa de aula e também quero apenas mostrar a grade do nosso curso. Sempre mostramos a grade do nosso curso para aqueles irmãos que estiverem vendo essa aula, né? Como os irmãos sabem, as nossas aulas estão sendo gravadas e a proposta principal é para que você, aluno dessa casa de profetas, seja abençoado e possa voltar a assistir essa aula para tirar dúvidas, se aprofundar melhor nos textos e nas aulas, nas ministrações, nos debates, fazendo aquele papel de ovelha que rumina aquilo que aprende. E também as aulas são gravadas para que esse conteúdo possa chegar, quem sabe, né, meus irmãos, como no Natan, né? Tá lá em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, ele conheceu o nosso seminário, está aqui como um visitante na nossa classe, aprendendo um pouco a mais, e outros colegas em outros lugares possam estar tendo contato com esses materiais. Claro, em primeiro lugar com a Bíblia, depois com essas literaturas, com esses temas, para que, por meio dessas aulas, os nossos irmãos cresçam na fé, cresçam como cristãos, cresçam como obreiro, que eles possam estar juntos, expandindo o reino de Deus, sendo instrumentos de Deus na terra. E quem sabe, por meio disso, Deus também traga alunos, tanto no online quanto no presencial, para que a gente possa estar fazendo todo esse papel de treinamento. Tá bom? Então, agora, eu vou só compartilhar, como é praxe, em toda a primeira aula, a gente sempre compartilha a grade do nosso curso. E aqui está ela, né, a grade do nosso seminário. Sabendo que o curso básico, esse que está com destaque em verde aqui, é um curso de 1 ano, e nós estamos aqui no curso médio bacharel, ou seja, é um curso médio, mas de nível bacharel. E estamos exatamente aqui. Seria equivalente ao 6º semestre, ao 5º semestre, mas é como nós estamos trabalhando agora por bimestres, ou por blocos, estamos aqui na aula de seitas e na matéria de seitas e heresias, ou religiões comparadas, no caso 1 e 2, e já vou explicar o motivo. Lembrando os irmãos que quem faz o curso médio, ele pode entrar no curso bacharel, porque é uma sequência só. Na realidade, a eliminação das matérias do médio já faz com que a pessoa ingresse no curso bacharel. E o curso básico não elimina as matérias, até porque o curso básico é mais para um obreiro, é mais para um obreiro iniciante. Já o nosso curso médio e o bacharel é para a formação de ministros, de pastores, de pensadores, de missionários, né, que Deus possa nos usar nessa linda tarefa. E agora eu quero apresentar para os meus irmãos as ementas, a grade, né? A grade desse material. Então, vamos lá, deixa eu mudar aqui para vocês. As ementas. Aqui.
Deixa eu apresentar aqui para vocês, religiões comparadas. Primeiro, deixa eu pegar aqui o 1. Esse daqui é o 2. Deixa eu mudar. Isso aqui. Isso. Eu estou ainda até utilizando a própria ementa do STBnet. Todo início de semestre eu sempre monto a nossa ementa, mas eu estou aqui apresentando agora as duas ementas lá do STBnet, que foi a minha casa, onde eu me formei, onde eu dei aula, onde nós trouxemos a extensão aqui para Ferraz de Vasconcelos. E aqui eu quero apresentar as duas ementas, meus irmãos, só para vocês terem noção dos assuntos que nós estaremos trabalhando. Então, olha só, vocês estão vendo aí? Ou não? Então, né? Sim. Isso. Religiões comparadas 1, ou seitas e heresias 1, né? Tá dando para ler? Joia? Então, aqui, irmãos, pode ver que essa grade, inclusive lá no STBnet, é do bacharelado. Por isso que eu falo para os irmãos que o nosso curso médio ele é um curso muito puxado, ele é de nível bacharel, né? Porque são ao mesmo nível. Então, professor, o pastor Johnny, leia para nós os objetivos, por favor. Leio sim. Introduzir os alunos aos principais conceitos do estudo de religiões comparadas e as principais religiões não cristãs. Quando falamos sobre religiões comparadas, seriam aquelas que derivam-se daquilo que nós enxergamos como a verdadeira fé. E das demais religiões seriam, no caso, o islamismo, seria, no caso, o budismo e tantas outras religiões que nós conhecemos e até aquelas antigas, que já não existem mais, mas que ainda têm os seus resquícios como religiões do mundo antigo. E sem dizer das demais religiões de características afros, e aí vai, tá bom? Então, pode continuar lendo para nós, pastor, por gentileza. Pois não. Resumo do programa. Abordagem introdutória dos principais conceitos relacionados ao estudo das religiões comparadas, estudo das principais religiões dívido, é isso mesmo? Por grandes grupos, religião antiga, religiões orientais, religiões indígenas e afro-brasileiras, espiritismo, religiões e sistemas esotéricos. Aqui é dividido. Ah, tá. Faltou dividido, né? Então, percebam, a proposta, irmãos, é uma abordagem introdutória. Por que introdutória? Porque não dá tempo, irmãos, é muito assunto, tanto é que nós estaremos unindo aqui, religiões comparadas 1 e 2 nesse módulo. Então, agora, olha só, para vocês terem uma noção. Então, percebam, como eu disse há pouco, né, as religiões têm uma certa semelhança e aquelas que não têm uma certa semelhança. Podem ver religiões antigas, as orientais, as afro-brasileiras, o espiritismo, e aí vai. E aí, dentro do programa, aqui nós estaremos fazendo uma síntese agora desse programa, irmãos. Por quê? Porque só esse material de religiões comparada a 1 é muita coisa, já eu vou estar mostrando para vocês, e eu já mandei, inclusive, parte do material no nosso grupo, para que vocês já possam estar lendo, porque, olha só, hoje nós estaremos entrando sobre o assunto, dando uma introdução geral sobre o estudo das religiões, falaremos um pouco sobre os conceitos e termos técnicos relacionados ao estudo das religiões, e hoje a gente só vai dar uma pincelada nas religiões do mundo antigo. A gente só vai pincelar. Aí podem ver que quando a gente pensa no mundo antigo, olha só a quantidade de religiões da Suméria, Babilônia,
do Egito, persas, ugarite, gregos, dos romanos, religiões orientais, o hinduísmo, budismo, confucionismo, aqui já mistura um pouco em religiões antigas e algumas que se perduram até hoje, né? E aí vem uma lista bem grande, vocês podem ver. O judaísmo está dentro das religiões orientais. Vocês podem prestar bastante atenção que, por exemplo, aqui, tanto o hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, assim como também o judaísmo, eles já existem há muito tempo, né? O islamismo, mesmo ele sendo uma religião oriental, ele é uma religião que nasce depois do advento do cristianismo, por volta do século XVII. Então, percebam que dentro das religiões orientais, nós temos um leque muito grande de religiões que já existem há muitos séculos, tá bom? Vem aqui as religiões indígenas e afros, também trabalharemos, as religiões espíritas ou espiritismo kardecistas, e aí vem outras religiões e sistemas esotéricos. Percebe, irmãos? Olha a quantidade aqui. Cabala, numerologia, astrologia, não temos como estudar todas essas religiões. Então, eu estarei abordando as principais, ou aquelas que nos nossos dias nós precisamos até saber um pouco mais. Vai ser muito importante aqui dentro dessas daqui, a gente trabalhar um pouco em cima do satanismo, da bruxaria, essas ordens e grupos secretos, a astrologia um pouco, numerologia, a cabala, ela se assemelha um pouco, tá bom? Então, aqui é a pauta de religiões comparadas 1. Percebam que se nós fôssemos gastar um tempão aqui, irmão, a gente ia ficar 3 meses estudando tudo isso. Por isso que a proposta que eu deixo a vocês é como que nós solucionamos essa questão? É bem simples. Os irmãos terão que ler bastante. Supondo que um desses temas seja um tema do seu interesse, mergulhe na leitura, tá bom? E agora, Religiões Comparadas 2. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Deixa eu compartilhar aqui. Religiões Comparadas 2. Aqui. Os irmãos estão vendo? Está carregando ainda, professor. Carregou, mas está bem pequeno. Voltou. Desculpa, irmãos. Professor José Ribeiro, inclusive, hoje ele foi generoso aqui. Está bem pequeno, né, pastor? Está bem pequeno. Só aumentar. Agora melhorou. Não dá para aumentar mais do que isso. Religiões Comparadas 2. Podem ver que é o mesmo objetivo e é o mesmo resumo do programa, só que muda aqui. Pode ler para nós, pastor? Muda algumas coisas, porque aqui vai ser o desenvolvimento principal da nossa grade, irmãos. Leia para nós o resumo do programa, pastor, por favor. Perfeito. Aliás, pode ler desde os objetivos, que não tem problema. Tá bom. Objetivos: introduzir os alunos aos principais conceitos de estudo de religiões comparadas e as principais religiões e seitas cristãs. Opa, olha lá, você vê que agora não é somente religiões que não sejam do nosso corpo de doutrina, mas aqui a gente vai focar tudo aquilo que se deriva da Bíblia, né? Então vai ser muito interessante essa temática. Resumo do programa. Resumo do programa. Abordagem introdutória dos principais conceitos relacionados ao estudo das religiões cristãs, estudo das principais religiões dividida, né, por grandes grupos, tais como, né, catolicismo romano, igreja ortodoxa, adventismo do sétimo dia, testemunhas de Jeová e o mormonismo. Joia. Então aqui vem o programa, né, que seria exatamente esse. Por isso que hoje também nós estamos dentro da introdução. É óbvio que, como são assuntos um pouco diferentes,
eu acabarei fazendo uma introdução para cada bloco. Mas, assim, a grosso modo, é o mesmo princípio. E a gente vai estar trabalhando, então, em cima dessas temáticas. E eu estarei acrescentando também mais algumas outras coisas além dessa temática. Tá bom, meus irmãos? Então, olha só, catolicismo romano e cismas históricos, que aí dentro disso está o catolicismo ortodoxo grego, a invenção da Igreja Romana, principais doutrinas da Igreja Romana, Jesus no catolicismo romano, a centralidade de Maria, a Bíblia, contestações, o adventismo do sétimo dia, aí vem as pautas, né? Surgimento, líderes, doutrina, concepção, os testemunhas de Jeová, também uma síntese, os mormons. No entanto, nesse ponto eu estarei aqui acrescentando, estarei fazendo um acréscimo, né? Colocando também dentro da nossa nova pauta, dentro da nossa nova emenda, estarei passando para vocês, tá bom? Mas eu encaminho nas próximas aulas essa emenda. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu passar aqui para os irmãos. O livro-texto que nós estaremos usando será esse daqui, meus irmãos. Seitas e Heresias, um sinal do fim dos tempos. Está aqui, deixa eu até mostrar para vocês, ó. Esse é o livro que os irmãos estarão tendo que comprar, tá bom? Seitas e Heresias, um sinal do fim dos tempos. Raimundo de Oliveira. É da CPAD, da editora da Assembleias de Deus. Eu li esse livro, ele me abençoou demais, eu gosto muito dele. Eu gosto, uma das coisas que eu sou muito apaixonado pela literatura dos assembleanos, é porque eles têm uma postura muito bíblica, eles trabalham muito nas escrituras, e isso, quando eu li esse livro, ele foi para mim um divisor de águas. Foi muito bom. Eu ainda não estava no seminário, eu era novo convertido, e foi maravilhoso. É claro que agora aqui é edições mais novas, né? Uma edição bem mais contemporânea. Então, está aqui, né, até uma página, eu peguei aqui pelo Amazon Prime, né? Vocês podem encomendar, tá bom? Tem como aqueles que usam Kindle, pode utilizar o Kindle, tá bom? Mas nós não pararemos apenas nele. Eu vou estar passando para vocês também outros materiais. Outros materiais, como, por exemplo, esse daqui, o Livro das Religiões, que eu já encaminhei para vocês, né? Peço que vocês também comprem esse livro. E também tem um outro livro, que é esse daqui, que eu quero mostrar agora para vocês, que ele não tem mais edições novas. Um livro antigo, irmãos, muito bom. O meu, inclusive, eu procurei hoje aqui na minha biblioteca, com certeza está com algum aluno abençoado que não me devolveu, e nessas horas o pastor Rai fica bravo, hein? Imagina, nessas horas, querem ver um pastor bravo é quando tem um abençoado que pega o meu livro e não me devolve. Vou mostrar aqui esse outro livro. O que a gente faz com alunos que não devolvem o livro para o pastor, irmãos? Esse livro, quero também que vocês usem. Religiões Mundiais. Ele é de John Landers. É da Joep, não tem mais esse livro editado, eu procurei, vocês vão achar apenas algumas edições usadas, caras. Eu achei hoje uns 2, 3 livros usados, R$70 cada um deles. Então, podem adquirir também, né? Lá no seminário, vocês vão ver aqui, que no seminário, a bibliotecária, olha aqui, tá vendo? Eu acho que vocês vão ver como esses livros que não são mais publicados, geralmente fazem-se cópias e deixam no seminário para que os alunos que queiram encomendem. Então, eu já disponibilizei aqui para vocês, nós estaremos também trabalhando sobre ele. Então, a grosso modo, num primeiro momento, vocês estarão usando esses 3 livros, tá bom, meus irmãos?
O outro livro é esse daqui, ó. O pastor Ribeiro me encaminhou. Sugiro que vocês comprem ele também. O Livro das Religiões, Companhia das Letras. Então, e hoje nós estaremos lendo uma parte dele sobre o assunto da aula de hoje. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Tudo bem? Alguma pergunta? Tinha um livro muito bacana que era lá atrás, né? Da Centes Heresia, do Bispo Macedo. Não sei se ele fez um plágio, você lembra? Não lembro. Não lembro Ele é mesmo. muito bom, muito bom. Não sei se O ele livro plagiou a dele? época. Hã? O livro dele? Então, há uma moral. Ele assina o livro, né? Mas Sim. o livro é muito bom, muito bom. É Centes Heresias, para mim, naquele período da década de 80 para 90, foi um dos melhores. Então, eu não conheço, Júnior, mas assim, olha, deixa eu até dizer uma coisa para os irmãos, e foi ótimo Muito bom, que hein? você tocou no assunto. Você tocou no assunto e é bom que você tenha tocado mesmo, porque a gente está aqui é seminário para esse tipo de coisa. Eu só gostaria que ele se incluísse também dentro do livro, né? Porque hoje a Universal, segundo a minha opinião, já é uma seita, né? Agora, percebam, irmãos, quando você pega uma literatura do Macedo, ele faz uma lição de casa como se ele fosse um teólogo ortodoxo, mas ele não tem nada de ortodoxo. Ou seja, quando você pega a bibliografia de um livro dele, não digo todos, mas você vai ver que ele faz citações de vários clássicos. Ou seja, conhecer, ele conhece. Mas por que eu classifico já a IURD dentro do conglomerado de seitas? Porque eles não são uma igreja como as nossas igrejas ou como uma igreja ortodoxa. Quando eu falo de ortodoxia aqui, eu estou falando de igrejas históricas, igrejas até pentecostais, igrejas sérias na palavra. Então, mas assim, Júnior, eu acho que eu até faria questão de pôr aqui no seminário se ele colocasse a própria igreja dele como uma seita, né? As práticas, né, deles, porque você percebe, irmãos, que a maneira em que ele se apresenta é como se ele fosse um ortodoxo, mas na prática não tem nada de ortodoxia, é uma igreja que não tem compromisso com a palavra, tem compromisso com eles, tem compromisso com os recursos, tem compromisso com as visões heréticas deles, né? É tanta coisa errada e que, infelizmente, influenciou uma geração de pastores, que eu apelido de macedinhos, né? Mas é uma pena. Vamos fazer o nosso papel e vamos ser profetas aqui e que Deus nos ache fiel. Amém, meus irmãos? Naquele tempo ele estava moderado. Eu diria que ele estava... Sabe o que ele estava? Ele era sutil, porque ele precisava ganhar mercado, na minha opinião. Eu me lembro que eu acompanhei a igreja, de fato, IURD, como outras neopentecostais, e eu me recordo que dentro disso, irmãos, ele, quando dava os testemunhos, era um testemunho de prosperidade e 9 testemunhos de libertação espiritual, salvação, cura. E aí, depois de pouco tempo, já eram 2 testemunhos de prosperidade e 8 de coisas espirituais. 3 testemunhos de prosperidade. E hoje, quando você vai ver, é uma igreja que ostenta, que é uma igreja que perdeu, né, a base. Então, eu diria, Júnior, na minha opinião, fazendo até uma crítica, sem fugir do assunto, irmãos, mas está dentro da temática, tá? Ele dissimula muito bem, é a minha opinião. Fazendo até uma denúncia aqui. Quando Lula foi declarado como vencedor das eleições, ele vinculou vários vídeos dele, em que ele tinha feito uma reunião fora do país, e ali ele dirigindo o carro, ele relatava
que naquela reunião em que ele fazia com muitos líderes, uma irmã brasileira teve uma explosão de emoções negativas com relação às eleições brasileiras, e ele disse para aquela irmã e para os seus ouvintes, que ele gravava o vídeo, dizendo: irmãos, nós temos que perdoar o Lula. Nós temos que perdoar o Lula. Ou seja, né, aqui, meus irmãos, ele sempre vai jogar com o time que ganha, e assim ele faz o jogo, e assim ele conduz as suas massas. Mas, por essa razão, faço a minha denúncia. Ele, na minha opinião, já se perdeu como ministro, como pastor, como bispo, e a Universal, ela, né, juntamente com todos os seus seguidores e os macedinhos que se derivam dali, também igualmente se perderam. E que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom, meus irmãos? É a minha opinião, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar, porque o assunto aqui é seitas e heresias. Desse assunto a gente vai se deliciar. Bom, deixa eu fazer uma última divulgação aqui. Ao livro, estava observando aqui, o livro foi ele foi o J. Cabral, que ele escreveu à época, em 92, junto com a editora da Universal, parceria com o Bispo Macedo. E eu gostei muito desse livro, ele é muito bom, ele tinha uma cobertura maior, mais abrangente sobre a seita. Júnior, como eu disse, irmão, eu não estou dizendo que não seja um livro bom, mas eu digo que tem coisas, e por isso que eu quero acreditar que eu estou sendo útil aqui para uma geração, dizendo: peguem coisas e tenham um senso crítico bem elevado, porque mesmo como você está citando, e você como um advogado sabe discernir muito bem uma literatura boa para uma literatura que não é boa, ainda mais como um cristão batista. E de fato mas eu, como mentor de vocês, como professor de vocês, eu não posso deixar de dizer que no meio de literaturas que se apresentam, abre aspas, como literaturas muito boas, fecha aspas, muitas vezes aquele líder daquela igreja ou daquela denominação, daquela seita, ela vai ser tendenciosa ao quê? A tentar mostrar uma roupagem ortodoxa, para que no meio dessa roupagem ele atraia novos adeptos, e no conduzir dessas vidas ele vai introjetando as suas heresias, mas a maneira em que ele se apresenta, raramente a gente vai ver uma seita logo de cara negando valores principais da fé cristã. Podem ver, ele se articula como mais um pastor entre nós, mas as práticas dele totalmente contrárias a nós. No momento que nós vamos refutá-lo, ele diz: nós não fazemos assim. E o que mais me admira é ver o silêncio dos pastores. Porque saber de um herético aqui, outro herético acolá, nenhum problema. Mas o silêncio dos pastores, isso que me traz admiração. Agora, esse silêncio, na minha opinião, é pelo fato de dois motivos, pelo menos. Um, é porque muitos pastores também desejam o que o Macedo conquistou, que é o poder e o dinheiro. E segundo, é o medo do confronto só porque ele adquiriu poder e dinheiro. Como se na história do povo de Deus, aqueles que se opuseram à fé verdadeira também não tivessem tido dinheiro. Por exemplo, nos dias de Elias e da escola dos profetas, Acabe tinha ali o culto a Baal, que era muito bem estruturado, e Elias não teve medo. No Novo Testamento, nós vemos João Batista como alguém que foi treinado na escola ali do templo, se levantando contra o próprio templo, e foi muito resolvido. Nós vemos Jesus também sendo alguém treinado por Deus, não na escola rabínica, mas também sendo uma voz contra aquela instituição religiosa riquíssima, e foi muito resolvido. Nós vemos a mesma coisa na história da igreja. Então, hoje, quando nós vemos o silêncio pastoral, isso me assusta. E por que eu estou aqui fazendo a minha denúncia até em alto e bom som? Porque aqui é o seminário. Na igreja, irmãos, eu prego a Bíblia. Evito de entrar em assuntos complexos, mas eu sempre cito as minhas ovelhas, porque, de fato, eu tenho um dever de conduzi-los à Bíblia e de levá-los à sã doutrina. Aliás, né, irmãos,
a única comida que um pastor dá às suas ovelhas é a grama de Deus. E aqui está a grama de Deus, né, irmãos? A Bíblia. Então, é isso aí. A gente tem um compromisso com ela e vamos dar a grama. Bom, meus irmãos, só para falar o último material aqui para vocês, essa Bíblia, talvez vocês conheçam, é a Bíblia apologética. Quem tem uma Bíblia apologética? Vocês conhecem a Bíblia apologética? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar, pastor? Meus irmãos, ela é muito boa. A Bíblia apologética, ela foi escrita pelo Instituto Cristão de Pesquisa. A proposta dela é fazer uma defesa da fé diante das principais religiões. Então, essa Bíblia apologética, em alguns pontos, por exemplo, vou abrir de forma aleatória, ela, quando tem um texto em que alguma seita ou alguma heresia, ela tem muita projeção sobre aquele texto, ela se utiliza, aqui a Bíblia apologética faz as refutações. E é muito interessante, porque ela vai refutando cada uma dessas religiões, sejam elas aquelas que se derivam da Bíblia, ou mesmo religiões como o Islã, que em alguns momentos usam a Bíblia também, ou algum pensamento bíblico. Então, fica aqui uma dica, porque essa Bíblia vai ser muito útil nessa matéria. Tá bom, meus irmãos? Então, até aí tudo bem? Tranquilo? Sim, mas a gente tem que ler também, não só a literatura do nosso viés, temos que ler também o contrário, daqueles. Nós ficamos na zona de conforto. Se você Sim, não lê uma literatura da Edições Universal, como que você vai ter recurso para rebater? Você estuda a seita, sim. você estuda a sentinela, os documentos deixados pela seita, para você ter elementos para refutar. Você ficar numa zona de conforto só lendo nosso viés, a gente não vai entender o outro. Sim, mas agora, Júnior, deixa eu só te explicar uma coisa, que isso acaba sendo muito importante. Olha, deixa eu até dar uma outra justificativa aqui, Júnior, olha só. Por isso que eu estou passando para vocês esse livro. Esse livro é secular, ó. Esse livro é um livro secular. Não costumo passar livros assim no seminário, mas nesse caso, vale a pena. Aqui, ó. Olha só. Não, olha, esse livro aqui. Ó, O Livro das Religiões, Companhia das Letras, tá vendo? Então, ele trata sobre as religiões, dá uma visão panorâmica. Assim como também esse outro livro aqui vai ficar como uma sugestão, a Agonia das Religiões. Eu quero que vocês providenciem esses dois livros, tá bom? Comprando eles. A gente tem esse material apenas para poder estar divulgando. Agora, Júnior, olha só que interessante. Você é um advogado, você gosta da literatura, sua mente está aguçada para várias coisas, porque você foi treinado pelo direito a argumentar, a contra-argumentar. No entanto, a fundamentação do seminário teológico, e no nosso caso aqui, o curso médio bacharel, ele tem uma preocupação de, nesse primeiro momento, de não dar muitas literaturas, principalmente fora da ortodoxia, porque o aluno ele pode acabar, ao invés de facilitar e de fundamentar, pode acabar trazendo mais dúvidas. Então, essa sua proposta, ela é muito útil, principalmente quando o aluno ele já começa ali a fazer a grade do bacharel, porque ele já passou por toda a sua fundamentação do médio. Então, nessa matéria, como na maioria das matérias, a gente tenta trazer os alunos na teologia para terem essa ortodoxia. Porque o que acontece? Olha que interessante, Júnior. É em prol de ter uma visão comparativa que muitas casas e muitos seminários acabaram se enveredando para a teologia liberal. Porque o que o aluno, o que o irmão pode ver? Que nosso seminário, qual é a proposta dele? É formar teólogos somente? Não. É formar obreiros que também pensem com a sua teologia. Então, assim, não é que seja errado, mas o irmão já tem uma mente treinada.
E por ter uma mente treinada, eu me sinto muito à vontade que você leia, até porque temos aí, tanto na sua perspectiva, como o irmão tem, né, mais de 30 anos de cristianismo, ou seja, você tem uma história, mas pensemos aqui em um aluno recém-convertido, ou que tenha 2 anos ou 3 anos de conversão. Eu, por exemplo, quando eu fui para o seminário, Júnior, eu tinha menos de 2 anos, o seminário nos pedia 2 anos, no mínimo, para ingressarmos. Eu tinha 1 ano e meio de conversão. Eles me aceitaram, né, fizeram uma exceção, e eu entrei. No entanto, quando a gente começa como um novo convertido, principalmente numa matéria como essa, a contra-argumentar com outras religiões e com outros livros, e supondo que aquele aluno pegue uma literatura liberal, pode ser que cause um mal muito grande no aluno. Mas, assim, eu entendi a sua proposta, se sinta à vontade, é por isso que a nossa classe aqui, além de eu ter essa perspectiva da docência com vocês, eu faço um papel de mentoria, né, tirando dúvidas, fora do momento de aula aqui, né. Então, se sinta à vontade. Mas eu tenho uma certa preocupação com os demais alunos, e inclusive com alunos que um dia, quem sabe, né, verão essa aula no futuro. Então, é importante eu até dizer isso, porque qual é a premissa de um seminário ortodoxo? É levar aquele aluno à sã doutrina por meio de todas essas matérias. Por meio da teologia sistemática, por meio das introduções do Antigo Testamento, da introdução do Novo Testamento, por meio da geografia bíblica, por meio da homilética, da hermenêutica, por meio da pedagogia bíblica, ou seja, podem ver que todas as nossas tomadas das matérias, elas estão voltadas sempre com a Bíblia. É uma exceção muito pequena aqui, outra acolá. São praticamente 3 anos, e depois temos mais 2 anos do curso bacharel, que também vamos para as línguas originais, é sempre voltado em Bíblia. Já o seminário católico, por exemplo, irmãos, eles colocam na grade deles bastante filosofia. E é por isso que a Igreja Católica, eles usam do artifício de muita filosofia, e os liberais, eles fazem uma mescla entre a filosofia e fazem uma mescla entre a teologia, e por isso que muitos até, eu diria, se perderam nessa questão. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tá joia? Mais alguma pergunta? Alguma fala? Não? Tranquilo? Eu somente falar, balizando em termos acadêmicos. Sim, A sim. gente tem que pegar os conflitos e saber sanar essas questões. Sim. Não, fique tranquilo, Júnior. Isso daí faz parte mesmo e tem que ser assim. Bom, meus irmãos, então agora vamos trabalhar aqui um pouco nos slides, no material, né? Eu quero, inclusive, antes de qualquer coisa, irmãos, estar aqui falando, né? Deixa eu só fazer uma abordagem aqui bem rápida e bem objetiva. Religiões comparadas, estou ouvindo algum telefone no VibraCal. Não, o meu. Não, dos irmãos não, né? Não tem nenhum aberto aqui, está tudo fechado. Tem problema não. Religiões comparadas, na realidade, ela vai estudar as religiões e o fenômeno das religiões em cada período da história. Logo, o aspecto teológico sempre estará em pauta e o aspecto também sociológico, dentro da perspectiva de cada povo e de cada época. O desdobramento das religiões sempre vão se dar em povos, em nações, em culturas. Logo, esse desenrolar das religiões acontece na história. É bem interessante que, ao estudarmos aqui religiões comparadas, nós não vamos ficar presos na história. Não. Nós estaremos olhando para a história. Porque, de fato, como eu disse, tudo acontece na história, em nações, em povos, em culturas, em como eles acreditavam, e a forma pela qual acreditavam, se baseavam toda a sua construção de vida e toda a sua sociologia, toda a sua política,
toda a sua maneira, né, de viver e existir, mas, no nosso caso, o que será o grande ponto relevante em religiões comparadas, e por isso que eu gosto de chamar de seitas e heresias, é o quê? É a doutrina. Por isso que esse assunto é bem diferente quando a gente fala de religiões comparadas, seitas e heresias, é diferente de história eclesiástica, por exemplo, ou de história universal. Por quê? Os nossos olhos estarão focados nas doutrinas. O que as doutrinas dizem sobre tal assunto? Quais são os pontos doutrinários? Independente de quando, de onde e de quem fez tal religião, tal seita, tal heresia, ou em que época foi feita, isso vai ser importante, é óbvio, porque, afinal de contas, elas nascem, mas os nossos olhos estarão totalmente focados na doutrina. Porque, irmãos, parece bobeira, mas é como eu disse há pouco, em virtude de pensamentos assim, é que nasce a teologia liberal. Essa aula vai ser apaixonante porque tratar do assunto de religiões nos faz ficar bem pequenos, no sentido assim, aconteceu muita coisa na história mundial. E falar sobre religiões é um assunto também que mexe conosco, porque estamos vivendo a nossa religião, que eu chamo de religião verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar com humildade, porque existem milhares de pessoas no mundo hoje que seguem outras religiões. E nós não podemos tratá-los com desprezo, porque um dia nós estávamos também vivendo uma religião errada, ou quem sabe estávamos dentro de uma própria igreja, como acontece muitas vezes dentro de muitos segmentos cristãos. As pessoas nascem dentro da igreja, mas não são cristãos. Vão ter uma experiência de salvação na caminhada. Ou seja, estão dentro da igreja, mas estão perdidinhos. Estão dentro da igreja, nasceram dentro da igreja, tem trejeito de igreja, tem os valores da igreja, mas se não se converter, vão para o mesmo inferno do que aqueles que estão cegos nas outras religiões. Então, ao falarmos dessas religiões, eu quero também aqui desarmar os irmãos, não no sentido de que a gente vai se vender, ou vai ter medo, ou vamos ter que tratá-los com respeito e fazer o que eles fazem. Não, não, não. Sejamos convictos. Seguimos a Cristo. Seguimos a palavra de Deus. Não negociamos a nossa fé. Ela é irredutível. No entanto, a gente olha com compaixão, porque um dia, como eu estava cego, e Deus abriu os meus olhos. Deus, pelo seu poder, me tirou do lamaçal do pecado e me pôs na sua rocha, me firmou os pés nessa pedra chamada Jesus. Estamos aqui pela misericórdia e a bondade dele, não é pelas nossas virtudes. Então, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a história mundial, e a gente vê tantas religiões, tantos acontecimentos, é algo surpreendente. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Há uma força sobrenatural que atua nas religiões. E a gente tem que ter essa clareza de que há um poder em Deus, mas também há um poder por parte do mal. E é por isso que eu quero que vocês se concentrem, do começo ao final dessa matéria, o quê? Nas doutrinas, na revelação, porque é ela que importa para nós. É ela que vai dar a resposta para nós. E qual é a melhor forma de combater as seitas e heresias, irmãos? Não tem outra coisa senão as Escrituras. Conhecer a nota verdadeira, conhecer as Escrituras e viver as Escrituras. É a melhor maneira de combater, tá bom? E por isso que talvez você, aluno da casa, diga, pastor, mas a gente não deveria estudar mais sobre isso? Nós não deveríamos conhecer mais sobre todas as religiões? Não deveríamos ter religiões comparadas 1, 2 e 3 na nossa grade? Eu digo não, porque, irmãos, no momento que nós conhecemos a nota verdadeira, ou seja, nós nos aprofundamos nas doutrinas, a gente vai estar pronto para responder para qualquer religião, seja ela qual for, antiga, uma religião milenar, ou uma nova religião que surja no mundo amanhã, que tem uma força do inferno sobre ela, e nós teremos firmeza de combatê-la
de pregar contra e de continuar vivendo e existindo em cima da razão da nossa fé, que está firmada nas Escrituras, porque ela é o nosso livro de fé, regra e prática. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Sim. Pode-se dizer que o homem ele pode ser, é um ser religioso, todavia ele pode ter ou não religião. E outra, a questão terminológica de religião e seita. Parece que seita deriva da religião, né? Isso aí. A gente vai ver todos esses detalhes, mas é isso aí. E o ser humano, né, Júnior, você pode ver. Por isso que eu falei para nós nos desarmarmos e olharmos com ternura e com compaixão para aqueles outros povos e que ainda hoje estão cegos e aqueles que viveram no passado, porque somos seres religiosos, somos seres religiosos. Somos seres religiosos. Pode ver que agora no mundo existem uma quantidade enorme de pessoas negociando, vivendo, existindo, casando em prol das suas e tomando decisões com milhares de valores financeiros e montando empresas por causa do que eles acreditam nas suas religiões. E é importante que quando a gente contra-argumente com essas pessoas, que a gente respeite. Nós falemos a verdade de Deus, preguemos o evangelho com autoridade, com unção, mas que a gente tenha compaixão dessas vidas, né? Porque há uma força, irmãos, há uma força. Irmãos, há uma força na religião. E a gente não pode desprezar nada disso, tá bom? Beleza, irmãos? Então vamos lá. Vamos aqui para os nossos slides. E eu, antes dos slides, eu gostaria. Já deu a hora, né? Deu a horário. Deu o horário. Mas eu gostaria de ler só um artigo aqui com os irmãos, rapidamente. Rapidamente aqui, deixa eu pôr aqui. Isso, achei. Esse artigo. Compartilhar. Do livro que o pastor, professor José Ribeiro, me recomendou, que eu disse há pouco com vocês, né? Olha só, definindo a religião. Aliás, irmãos, vamos dar uma pausa aqui. A gente já lê esse artigo na retomada do segundo bloco, tá bom? Tudo bem? Combinado. Combinado? Então, Ok. alguma dúvida, meus irmãos? Eu esqueci de dar esse aviso importante, irmãos. Bom, nós temos os trabalhos extras. Vocês terão que ler, né, o livro-texto, que é o livro do Raimundo... Como que é o nome mesmo dele? Meu xará. Raimundo... O Macedinho não pode? Não, do Macedinho não pode. Não pode. Não pode, não. O Macedinho você vai ficar de castigo. E se tocar no assunto, vou tirar ponto do irmão. Brincadeira, irmão. Raimundo Oliveira. Esse é o livro-texto que vocês terão que ler, tá bom, meus irmãos? E os trabalhos extras, meus irmãos? Os trabalhos extras, vocês poderão ler um desses dois livros, que é o livro que eu falei há pouco. Deixa eu só pegar aqui, só um segundo. Seitas heresias, um sinal do fim dos tempos. Deixa eu ver, deixa eu confirmar, pastor. Só um segundinho. Aqui. Ô, meu pai, onde está? Acabei de mostrar para vocês, está aqui o slide. O livro, meu Deus, onde está? Não estou achando. É o livro, das religiões. Isso, isso, livro das religiões. Aqui, ó. Religiões mundiais, que eu falei há pouco. Ou vocês lerão Religiões Mundiais, né? Esse artigo que eu falei para vocês, esse daqui, ó, tá aqui. Deixa eu até virar a capa.
esse material aqui. Aqui, ó. Sei para vocês que eu falei que fica na biblioteca do seminário. Tá aqui, Religiões Mundiais. Só compartilhar. Ou vocês lerão Religiões Mundiais, viram? Ou o livro que o professor Ribeiro nos encaminhou, vocês deverão comprar e ler, que é esse daqui, ó, o livro das religiões, Cia das Letras. Fica como um trabalho extra, tá bom, meus irmãos? Ok. Eu vou dar uma terceira alternativa de trabalhos extras. Uma terceira alternativa de trabalhos extras para aqueles que também desejarem. Lembrando, irmãos, que tudo que vocês fizerem a mais de trabalhos extras entra na nota, tá bom? Então, vamos lá. Como nós teremos por volta de 10 temas religiosos, então eu vou pedir para vocês assistirem também 10 vídeos de autores, como nós já passamos para vocês aqui, pastores ou teólogos ortodoxos, que estarão tratando sobre esses temas. O próprio pastor Augusto Nicodemos tem vários vídeos que ele trabalha sobre essas temáticas de seitas e heresias. Ele dedica um dia ao Islã, outro dia ele fala da própria Universal, outro dia ele fala da congregação. Então, fica aqui uma alternativa. São 3 formas de vocês fazerem os trabalhos extras. E, por último, nós faremos uma prova, tá bom? O ICP tem vários. Do ICP, joia, nome, né? Isso. Se alguém achar algum material bom, manda lá no grupo nosso da classe, que eu avalio e nós compartilhamos e trocamos, porque, irmãos, esse é um assunto muito vasto. Então, fica aqui. Um desses 3 itens, ou você escolherá 10 vídeos, ou você lerá um desses outros 2 livros. E aí fica como trabalhos extras. Fora o livro do Raimundo, que é o livro básico, que é o livro texto, que vale 4 pontos na nossa nota. Lembrando que o livro texto vale 4 pontos, os trabalhos extras valem 3 pontos, e a prova vale 3 pontos. Fazendo essas tarefas que são a leitura e os trabalhos extras, praticamente os irmãos já tiraram a nota, que é 7, que é a nota mínima para ser aprovado no nosso seminário. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? E quem lê livro do Macedinho, vou tirar ponto. Mas esse livro, eu estou te falando, eu conheço o livro. O livro é muito bom. Não é nem. Não é... Tô brincando. Eu sei, Júlio. Não, e o pior de tudo, Júlio. Muito bem. Olha só. Você deve ter aí. Eu tenho aqui, inclusive, eu ganhei de um seminarista. Do J. Cabral. Sim, sim. Eu ganhei de um seminarista. Na época era o mais completo, viu? Ó, tá aqui, ó. Talvez entre as Bíblias, tá aqui, ó. Bíblia Sagrada do Bispo de Macedo. É uma Bíblia comentada, eu tenho. Se você for avaliar, é aquilo, irmãos, a maneira que ele se apresenta como um ortodoxo. O que os bispos e os pastores fazem na igreja é um liberal total. E ele está vendo tudo isso e está gerindo tudo isso e continua fazendo igreja dessa forma. Me desculpe. Mas eu estou brincando, Júlio, mas eu sei. Mas é aquilo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele foi na onda do Cabral, que o Cabral que fez bem feito o livro, ele só assinou junto o livro. Mas você acha que ele não sabe dessas coisas? É isso que eu digo, irmãos. Pensem daqui a 100 anos, quando uma pessoa pegar esse livro, vai falar que ele é um ortodoxo. Mas se a Universal ela já nasce como uma igreja doente, e em poucos anos ela já vira uma seita, imagina daqui a 100 anos. Meus irmãos, a igreja católica, para ela ter virado seita, demorou 500 anos. Entenderam? Então é isso que eu digo. Por isso que eu sou muito contundente nessas afirmações, porque de bobo ele não tem nada. É como eu disse, Júnior, a literatura, e não é só essa, viu, Júnior? Eu já li outros materiais dele, já acompanhei outras coisas dele, e olha, são coisas muito boas, mas uma coisa é a oratória, uma coisa é o artigo escrito,
e outra coisa é a prática, a maneira que a pessoa vive. Por isso que eu disse há pouco que qual é a melhor forma de saber e de combater as seitas e heresias? É quando nós conhecemos as Escrituras e vivemos as Escrituras, como cristãos e como igreja local e como denominação. Né? Então, por isso que eles acabam estando à margem daquilo que a gente crê como uma Sim. igreja bíblica. Né? Por Mas, isso que eu brinquei. Mas vamos gastar tempo com coisa boa. Os assembleanos, por exemplo, aí, ó, tem coisa boa demais. o meu trabalho científico lá não é dele, não. Ele só entrou na capa. Eu Não, lembro. mas você acha que ele não vai querer Não tem chegar? essa competência, não. Não tem. Não, pode até ter, Júnior, até tem, porque é um Acho que- trabalho acadêmico. Mas, e aí eu te digo, diz muita coisa? Não diz nada. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma coisa? Tiraram dúvida? Beleza. Tá claro? Fechou? Tranquilo. Então, beleza, meus irmãos. Vou dar uma pausa aqui, vou parar aqui a nossa gravação, tá bom?